As portas giratórias do edifício empresarial refletiam a pressa de Curitiba naquela manhã. Leonardo avançava a passos largos, seu olhar fixo no relógio, calculando cada minuto que o separava da próxima reunião. Enquanto atravessava a entrada, notou uma senhora de cabelos grisalhos, parada próximo à porta, estendendo panfletos e sussurrando uma breve bênção a cada pessoa que passava. O rosto dela estava suavemente marcado pelo tempo, mas seus olhos transmitiam uma serenidade que contrastava com a pressa de todos ao redor. Leonardo franziu o senho, irritado com a presença dela, e seguiu em frente, mas seus ombros esbarraram nos dela, arrancando um folheto de suas mãos. "Desculpe, meu filho, que Deus o abençoe", disse a senhora com voz suave, sem qualquer traço de ressentimento. Leonardo ergueu as sobrancelhas e soltou um suspiro, quase rindo da situação. "Deus!" ele murmurou com desdém, enquanto lhe devolvia o folheto, mantendo o tom de voz baixo, mas firme. "Gente como você devia encontrar algo melhor para fazer." Ela apenas sorriu, sem se ofender, com o mesmo olhar sereno. Leonardo a observou por mais um segundo, sentindo um leve desconforto ao perceber que sua reação não abalara a calma da senhora. Sem mais uma palavra, ele seguiu para os elevadores, sacudindo a cabeça como se quisesse afastar a interação. Já em seu andar, Leonardo se mergulhou na agenda do dia, com relatórios e negociações, preenchendo cada minuto de seu tempo. As horas passaram rapidamente, enquanto lhe dava instruções precisas à sua equipe e monitorava cada detalhe das operações. Mas, de tempos em tempos, a imagem da senhora voltava à sua mente como uma interrupção silenciosa. Ele a imaginava parada lá embaixo, distribuindo palavras de bênção para estranhos que talvez nunca mais veria. Perda de tempo, resmungou para si mesmo, frustrado por não conseguir apagar o incômodo que aquilo lhe causava. O dia avançou, e Leonardo finalmente estava se preparando para encerrar mais uma jornada de trabalho, quando seu telefone vibrou na mesa. Ao atender, ouviu a voz suave e um pouco trêmula de Clara do outro lado da linha. "Leonardo, acho que estou com contrações." Uma onda de preocupação percorreu seu corpo, e ele se levantou apressadamente, sentindo uma estranha mistura de urgência e irritação por não ter controle total sobre o que estava acontecendo. "Fica calma, estou indo para casa agora", respondeu, enquanto apanhava o casaco e caminhava rapidamente para o elevador. Descendo pelo saguão, Leonardo passou pelo local onde vira a senhora mais cedo, mas desta vez ela já não estava lá. Mesmo assim, ele teve uma breve lembrança do olhar sereno dela, o que lhe causou um desconforto renovado. Tentando afastar o pensamento, ele respirou fundo e saiu apressado do prédio, decidido a manter o controle da situação com Clara, apesar da inquietação que se formava dentro dele. Leonardo abriu a porta da casa e foi recebido por uma atmosfera acolhedora e familiar, um contraste gritante com o ambiente frio e controlado do escritório. Ao entrar, seus olhos pousaram imediatamente em Clara, que estava sentada no sofá com as mãos sobre o ventre, de olhos fechados, murmurando uma oração suave. Seu rosto, apesar da dor das contrações, mantinha uma expressão tranquila, quase serena. Leonardo sentiu uma pontada de desconforto ao perceber a entrega de Clara naquele momento. Ele apertou os lábios e se aproximou, inquieto. "Clara, você precisa de repouso, não de rezas", disse ele, tentando disfarçar a irritação em sua voz. Clara abriu os olhos e o olhou com um sorriso suave, embora seus olhos estivessem cheios de cansaço. "Leonardo, eu só estou pedindo que Deus cuide de nós dois. De mim e do nosso filho", respondeu ela, com uma calma que ele não conseguia compreender. Para ele, esse tipo de comportamento era um sinal de vulnerabilidade e fraqueza. Ele suspirou, ajoelhando-se ao lado dela e tomando-lhe a mão, tentando esconder a impaciência.
Eu já organizei tudo para amanhã. Vamos para o hospital e eles vão cuidar de você. Isso é o que realmente importa agora, afirmou ele, buscando reafirmar seu controle sobre a situação. Com o passar do tempo, as contrações de Clara começaram a se acalmar, e Leonardo sentiu-se aliviado, convencido de que a organização prática que impusera estava funcionando. Ele colocou algumas roupas na mala de Clara, checou os documentos e ajustou a hora da consulta no hospital. Está vendo? Precisamos de planos, Clara, não de fé. O que faz diferença é estar preparado, disse ele, enquanto fechava a mala com determinação. Clara observou-o em silêncio, com um olhar compreensivo, mas carregado de algo que ele não queria ver, uma paciência que o irritava. Ela soltou um suspiro leve e comentou: nem tudo está nas nossas mãos, Leonardo. Às vezes, precisamos apenas confiar. Essas palavras provocaram nele um desconforto ainda maior, e uma leve discussão se seguiu. Confiar? Confiança só funciona com fatos, Clara. Essa dependência. Isso de acreditar em algo invisível, não entendo como você pode achar que isso vai nos ajudar. Rebateu ele, franzindo o senho. Clara apenas sorriu, de maneira serena, e segurou a mão dele, dizendo: a fé me dá paz, Leonardo. Mesmo quando não entendo o que vai acontecer, eu sei que não estou sozinha. Leonardo desviou o olhar, incapaz de responder, sua mente resistindo à ideia de que algo tão intangível pudesse ter algum valor. Ele se levantou, forçando-se a afastar o incômodo que se formava dentro dele, como se estivesse recuperando o controle ao preparar tudo para o dia seguinte. Clara fechou os olhos novamente, mantendo-se em silêncio, e Leonardo tentou se convencer de que tudo voltaria ao normal. Mesmo assim, enquanto ajeitava o último item na mala, sentiu que algo escapava de suas mãos, algo que não conseguia controlar, e que o deixava profundamente incomodado. As luzes frias do Hospital de Clínicas de Curitiba refletiam o ambiente asséptico e impessoal dos corredores, enquanto Leonardo e Clara eram recebidos pela equipe médica. Leonardo guiava tudo com precisão, conferindo horários e documentos, cada detalhe milimetricamente planejado para o parto do primeiro filho. Ele olhava para Clara, tentando lhe passar uma segurança quase matemática, certo de que tudo estava sob controle. Ao ver os médicos fazendo os preparativos, ele sentiu o orgulho de ver sua organização funcionando. Clara, no entanto, apertava sua mão e murmurava uma prece silenciosa, algo que ele ignorava, achando desnecessário. No entanto, à medida que o trabalho de parto avançava, algo parecia fugir do esperado. Os monitores, que registravam os sinais vitais de Clara, começaram a emitir alarmes, e a equipe médica se movimentou rapidamente, murmurando em vozes baixas e trocando olhares apreensivos. Leonardo tentou manter a calma, mas um dos médicos aproximou-se e lhe informou que surgiram complicações. Clara estava em risco e uma cirurgia de emergência seria necessária. Aquelas palavras caíram como pedras, cada sílaba aumentando o peso em seu peito. Ele tentava processar a situação, mas algo começava a ruir dentro dele. Uma sensação de impotência inédita. Leonardo, sempre acostumado a soluções rápidas e respostas claras, exigiu informações da equipe, tentando entender cada detalhe. Quanto tempo vai levar? O que exatamente está acontecendo? Perguntava, enquanto os médicos evitavam dar detalhes precisos. Estamos fazendo o possível, respondeu um dos médicos, visivelmente ocupado. Aquelas respostas vagas eram inaceitáveis para Leonardo, que tentava se agarrar a algo que pudesse controlar. Mas tudo o que recebia era incerteza, e a realidade daquela situação parecia escapar como areia entre seus dedos. O tempo parecia congelado, cada minuto uma eternidade enquanto ele aguardava na sala de espera.
A frieza das paredes e o eco dos passos dos enfermeiros amplificavam a solidão e o desespero que ele nunca antes experimentara. Pela primeira vez, Leonardo sentiu o completo vazio de não poder fazer nada além de esperar, uma espera que lhe corroía o peito. Olhando para o monitor com sinais vitais de Clara, ele queria compreender cada valor, cada linha, mas não havia nada que pudesse controlar ou resolver. Era como se o universo estivesse zombando de sua certeza, revelando sua fragilidade escondida sob a superfície da confiança. Desesperado, ele buscava os olhos dos médicos sempre que alguém passava, mas só recebia olhares de compaixão e respostas evasivas. Sentiu-se sozinho, envolto em uma angústia que não sabia como aliviar. Cada tentativa de racionalizar a situação parecia inútil. Algo maior, mais sombrio e incontrolável, tomava conta dele, e pela primeira vez, Leonardo percebeu o tamanho da sua vulnerabilidade. Leonardo caminhava pelo saguão do hospital, sentindo-se sufocado pela espera e pelo desespero crescente. O ambiente ao redor parecia um borrão. Ele mal registrava as pessoas que passavam, os murmúrios das conversas e o ruído dos passos. Precisava de um momento longe dos olhares dos médicos, dos corredores opressivos e do monitor impiedoso que indicava o estado de Clara. Ele buscava algum respiro, mas cada passo parecia afundá-lo mais no abismo de sua própria impotência. De repente, seu olhar cruzou com algo familiar. A senhora de cabelos grisalhos, a mesma que ele havia desdenhado em seu escritório, estava ali no hospital, distribuindo panfletos e oferecendo palavras de fé. Ela o viu e, com a mesma serenidade de antes, se aproximou. Leonardo sentiu um desconforto profundo ao vê-la novamente, lembrando-se da irritação que sentira ao encontrá-la na entrada do prédio, mas, antes que pudesse desviar ou recuar, ela já estava diante dele, estendendo a mão em um gesto de compaixão. «Tenha fé, filho», disse ela, pousando a mão em seu ombro com uma firmeza gentil. Às vezes, precisamos entregar nas mãos de Deus o que não conseguimos entender. Leonardo tentou manter a compostura, sentindo-se invadido pela calma daquela mulher, como se ela pudesse ver através de sua fachada. Ele resmungou algo inaudível, um reflexo da resistência que ainda o dominava. «Olha, eu agradeço, mas minha esposa precisa de ação médica, não de rezas», respondeu ele, com um tom impaciente, mas sem a segurança que costumava carregar. Mesmo assim, a senhora permaneceu serena, seus olhos revelando uma sabedoria silenciosa. Ela apenas acenou com a cabeça e, sem dizer mais nada, afastou-se lentamente. Leonardo ficou parado, observando-a desaparecer entre os visitantes e pacientes, sentindo-se inexplicavelmente abalado. Suas palavras ecoavam em sua mente como se tivessem tocado uma parte dele que ele não sabia que existia. Tentando afastar o incômodo, Leonardo se forçou a racionalizar a situação. «Isso é absurdo», murmurou para si mesmo, mas quanto mais ele repetia a si mesmo que aquela conversa era inútil, mais as palavras da senhora lhe perturbavam. Ele olhava ao redor, o saguão movimentado e cheio de pressa, o ambiente frio do hospital que parecia amplificar sua solidão e angústia. O que ela queria dizer com entregar nas mãos de Deus? Como poderia isso ajudar Clara? Essas perguntas se repetiam na sua cabeça uma e outra vez, como um martelo em sua lógica. Ele voltou ao corredor, mas o olhar daquela mulher e o toque gentil em seu ombro se recusavam a desaparecer de sua mente. Ele não conseguia entender por que aquela frase simples o abalava tanto. Mesmo assim, Leonardo lutava para se manter firme, tentando ignorar o incômodo e focar no que podia fazer para recuperar o controle. Mas, pela primeira vez, sua certeza começava a vacilar, como uma rachadura silenciosa que ameaçava se expandir. Leonardo estava sentado sozinho na sala de espera, olhando fixamente pela janela
para as luzes de Curitiba que cintilavam contra a noite escura. O silêncio ao seu redor era opressor, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio e pelas ocasionais vozes abafadas dos médicos que passavam pelo corredor. Ele se pegou falando consigo mesmo, uma tentativa frustrada de manter a sanidade. Isso é absurdo, é só questão de tempo, murmurou, apertando as mãos nervosamente no colo. Uma enfermeira entrou rapidamente na sala e por um momento ele se levantou, a esperança de respostas refletida em seus olhos. Alguma notícia da minha esposa? Como ela está? A enfermeira o olhou com um semblante compadecido. A equipe está fazendo o possível, senhor. Pedimos que continue aguardando. Antes que ele pudesse insistir por mais informações, ela saiu, deixando-o sozinho novamente. Leonardo suspirou profundamente, sentindo o desconforto crescer. Eles só dizem isso. Estão fazendo o possível. Mas e se o possível não for suficiente? Ele murmurou, a voz vacilando pela primeira vez. No silêncio que se seguiu, ele relembrou as palavras da senhora de cabelos grisalhos, que o tocara horas antes no saguão. Às vezes precisamos entregar nas mãos de Deus o que não conseguimos entender. Leonardo balançou a cabeça, como se quisesse afastar a lembrança. Entregar nas mãos de Deus? Repetiu, com um tom de desdém e raiva, mas a dúvida em sua voz era evidente. Que tipo de solução é essa? Como isso vai me ajudar agora? Ele passou as mãos pelo rosto, sentindo o suor e o cansaço se acumularem. Eu sempre resolvi tudo, sempre soube o que fazer. Lembrando das discussões com Clara, ele sussurrou para si mesmo, tentando reproduzir a voz dela. Às vezes, Leonardo, não é sobre saber o que fazer, é sobre confiar. Ele bufou frustrado, mas a serenidade das palavras de Clara continuava ecoando. Confiar? Confiar em quem? Em quê? Sua própria voz soava desesperada. Ele se levantou e começou a andar pela sala, os passos ecoando pelo chão frio. A cada volta que dava, tentava afastar a sensação de que algo maior, algo que ele não podia ver ou controlar, estava agindo. Não faz sentido. Confiar em algo que eu não posso ver, tocar, controlar. Sem perceber, sua voz se tornou um grito abafado no vazio da sala de espera. Ele se sentiu envergonhado de sua própria fragilidade e se jogou novamente na cadeira, escondendo o rosto nas mãos. Um médico passou pela porta e olhou para ele com empatia. Vai ficar tudo bem, senhor. Apenas tenha paciência. Leonardo não respondeu. Ele apenas assentiu, mas por dentro sentia o desmoronamento de todas as suas certezas. Em silêncio, ele se questionava se, afinal, confiar em algo além de si mesmo seria a única coisa que lhe restava. Os passos de Leonardo ecoavam pelos corredores vazios, pesados, arrastados, como se cada um o levasse para mais longe de sua própria razão. Ele vagava sem destino, sentindo-se estranhamente leve e, ao mesmo tempo, afundando em uma escuridão interna. As paredes do hospital pareciam apertá-lo, e o silêncio preenchido pela dor e pelo medo fazia seu peito arder. Quando virou um corredor, seus olhos pousaram em uma pequena porta com uma placa discreta. Capela. Sem pensar, ele abriu a porta e entrou. Lá dentro, o espaço simples o envolveu em um silêncio profundo, e por um momento ele hesitou, quase recuando. O ambiente era acolhedor, mas desprovido de qualquer luxo. Bancos de madeira alinhados, um altar modesto, a luz suave de algumas velas. Leonardo ficou parado à entrada, o coração acelerado, o suor nas palmas das mãos. Ele queria ir embora, mas algo o impedia. O que estou fazendo aqui? Murmurou para si mesmo, a voz quase inaudível. Ele respirou fundo, mas não conseguiu dar um passo para trás. Em vez disso, avançou lentamente pelo corredor estreito entre os bancos.
Com as mãos trêmulas, Leonardo se sentou em um dos bancos e olhou para o altar. Os olhos se encheram de lágrimas que ele tentou conter, mas o peso em seu peito era esmagador. Sentindo a urgência de fazer algo, qualquer coisa, ele se ajoelhou, os joelhos batendo no chão frio da capela. Ele não sabia como começar. Não tinha palavras, mas a imagem de Clara e do bebê, frágeis e dependentes, preenchia sua mente. Por favor, Deus, se está ouvindo. Começou com a voz entrecortada, a garganta seca. Eu nunca pedi nada, mas por favor, cuide dela, cuide deles. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Leonardo e ele sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma profunda vulnerabilidade, uma entrega total. Ele segurou o banco com força, como se aquilo fosse tudo o que restasse, como se estivesse se segurando em algo invisível que só agora reconhecia. Eu não sei como fazer isso. Eu nunca soube, confessou, e sua voz quebrou. Mas, se há algo, se há alguém ouvindo, eu imploro, eu não posso, eu não consigo perder a Clara. A última frase saiu como um sussurro, e ele baixou a cabeça, os ombros tremendo de emoção. Por um longo tempo, ele ficou ali, ajoelhado, os olhos fechados, os lábios formando palavras silenciosas. O peso de sua resistência caía como um fardo que ele finalmente permitia soltar. A sensação era estranha, como se estivesse se desfazendo, mas ao mesmo tempo sentia um alívio crescente, uma leveza que nunca antes experimentara. Naquele silêncio absoluto, algo dentro dele se acalmou, uma paz sutil que não fazia sentido, mas que era reconfortante. Ele permaneceu ali, imóvel, como se cada segundo fosse uma despedida de sua antiga forma de ver o mundo. Quando finalmente levantou a cabeça, Leonardo sentiu-se diferente, como se uma parte de si mesmo tivesse ficado naquela capela. Ele olhou ao redor, absorvendo a simplicidade do espaço, e percebeu que algo maior, algo além de seu controle, estava presente ali. Respirou fundo e se levantou devagar, sentindo-se frágil, mas estranhamente em paz. Enquanto saía da capela, sabia que pela primeira vez havia feito uma entrega verdadeira, deixando de lado o orgulho e a necessidade de controle. Leonardo sentiu o coração disparar quando o médico finalmente entrou na sala de espera. O semblante dele era calmo e, com um leve sorriso, informou: "Sua esposa está fora de perigo, senhor. O bebê também. Foi um parto difícil, mas ambos estão bem." Por um instante, Leonardo ficou paralisado, como se aquelas palavras não fizessem sentido. Uma onda de alívio o envolveu, e ele sentiu o peso do mundo se dissipar de seus ombros. As lágrimas que ele havia contido durante toda a espera finalmente vieram, e ele precisou se apoiar na parede para não fraquejar. "Obrigado, meu Deus, obrigado", sussurrou, ainda processando o milagre que acabara de presenciar. Com o coração acelerado, Leonardo caminhava rapidamente pelo corredor em direção ao quarto onde Clara estava. Sua mente estava fixada na imagem dela e do bebê, mas algo chamou sua atenção ao longe no saguão do hospital. A senhora de cabelos grisalhos, a mesma que havia o aconselhado com palavras de fé. Ele parou abruptamente olhando para ela. Ela estava lá, com a expressão serena de sempre, conversando com alguns familiares de outros pacientes e oferecendo palavras de conforto. Mesmo com a urgência de ver Clara, Leonardo sentiu uma necessidade inexplicável de falar com aquela mulher. Respirando fundo, ele se aproximou dela. A senhora olhou para ele e sorriu, como se já soubesse o que ele queria dizer. Leonardo hesitou por um momento, mas então falou com uma sinceridade que lhe era estranha. Eu não acreditava que suas palavras pudessem significar algo para mim, mas elas ficaram comigo, e agora eu percebo que ajudaram mais do que eu gostaria de admitir." A senhora assentiu,
com os olhos brilhando de compreensão. Às vezes, Deus trabalha de maneiras que a gente só entende depois, respondeu ela, sua voz tão suave quanto sempre. Leonardo respirou fundo, sentindo uma gratidão genuína por aquela mulher, que com tanta simplicidade havia plantado uma semente de fé nele. Por favor, aceite isto, disse ele, entregando-lhe seu cartão. Se algum dia quiser conversar, ou se precisar de algo, venha me procurar. Eu trabalho no edifício onde nos encontramos antes. Gostaria de aprender mais sobre essa sua fé. A senhora pegou o cartão, sorrindo com gentileza, e segurou a mão dele por um breve instante. Eu aceito, meu filho. Que Deus continue abençoando sua família e iluminando seu coração. Leonardo assentiu, sentindo um nó na garganta, mas desta vez era um nó de gratidão. Ele se despediu dela e continuou seu caminho pelo corredor, sentindo-se mais leve do que nunca. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente, mas pela primeira vez ele não resistia a elas. Ao contrário, ele as acolhia como um novo caminho se abrindo. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e dourado, enquanto Leonardo e Clara caminhavam pelo parque, o bebê adormecido nos braços dela. Era uma tarde tranquila, e a cidade de Curitiba parecia envolta em uma paz suave, como se cada elemento ao redor sussurrasse sobre renovação e esperança. Leonardo olhava para Clara e para o filho com um sentimento profundo de gratidão, como se apenas agora entendesse o verdadeiro valor da vida que construíam juntos. O que antes ele considerava comum, uma simples caminhada no parque, o brilho do pôr do sol, a companhia de quem amava, agora parecia extraordinário. Enquanto caminhavam, Leonardo avistou uma figura familiar a alguns metros de distância, sentada em um banco de praça próximo. A senhora de cabelos grisalhos estava ali, com as mãos juntas em oração e os olhos fechados, o rosto banhado pela luz dourada do final do dia. Ele parou, observando-a à distância, e algo dentro dele se aqueceu. Aquela mulher, com sua presença silenciosa e firme, tinha sido o primeiro passo em sua transformação, a primeira a lhe mostrar uma fé que ele nunca compreendera. Ela não sabia do impacto que tivera em sua vida, mas Leonardo agora entendia que sua fé era tão sólida quanto as raízes de uma árvore, forte e invisível. Clara notou que ele havia parado e seguiu o olhar do marido, avistando a senhora. Ela sorriu levemente, como se também compreendesse o que aquilo significava para ele. Ela foi um anjo, não foi? Comentou Clara, a voz baixa e suave, como quem compartilha um segredo. Leonardo assentiu, sentindo um nó na garganta enquanto olhava para a senhora, que permanecia alheia a tudo, imersa em sua oração. Sim, ela foi, respondeu ele, e sua voz estava carregada de respeito e reverência. Pela primeira vez, ele percebia que a fé não era um ato grandioso ou chamativo. Era algo silencioso e constante, capaz de mudar vidas de maneira discreta e poderosa. Ele respirou fundo, sentindo uma paz que há tempos não experimentava. Acho que finalmente entendo, disse ele para Clara, enquanto segurava a mão dela. A fé não é algo que se controla, é algo que nos controla, que nos dá força quando já não temos nada. Clara apertou sua mão em resposta, e juntos eles continuaram a observar a senhora. Para Leonardo, aquela figura humilde e serena simbolizava o poder transformador da fé. Não uma fé ruidosa, mas uma que age em silêncio, nas pequenas ações e palavras, uma fé que constrói e guia. Com o coração leve, Leonardo percebeu que o que encontrara ali, ao lado de Clara e do filho, era muito mais precioso do que o controle e a segurança que ele sempre buscara. A confiança e a entrega que ele descobrira eram agora suas novas forças. Ao deixar o parque, ele lançou um último olhar para a senhora de cabelos grisalhos,
sua figura envolta na luz suave do pôr do sol. Ele sorriu, sabendo que Deus havia se manifestado ali de maneira sutil e inesperada.